Saiu a pesquisa Quest sobre a avaliação do presidente Lula e, segundo essa última pesquisa Quest, a aprovação do governo Lula caiu com o menor otimismo na economia. A aprovação do governo Lula caiu para 54% em outubro. Essa é a quinta rodada da pesquisa Genial Quest e, segundo essa última pesquisa, o índice de aprovação de Lula caiu de 60% para 54% em 2 meses. Bastante, se a gente vê aí, né? São 6 pontos percentuais. Já a desaprovação ao trabalho do presidente subiu de 35 para 42, data do último levantamento da Quest, e a avaliação positiva caiu em todas as regiões do país. No Nordeste, onde Lula foi maioria em 2022, 64% dos entrevistados disseram aprovar o governo Lula. No Sudeste, caiu de 55 para 49, no Sul, de 59 para 50, tinha subido a aprovação dele no Sul, agora caiu de novo. No Centro-Oeste e no Norte, oscilou de 52 para 50. Por que essa queda na aprovação do governo Lula, Josias? Como explica essa pesquisa? Preciso notar, Fabíola, que ainda é muito alta, né, a aprovação, 54%, estamos falando de mais de metade do país aprovando o governo. Agora, a queda também não é negligenciável. Estava com 60, baixa para 54, sobe a desaprovação de 35 para 43. Tudo isso se deve ao cenário econômico. Houve uma inflexão da taxa de inflação, sobretudo a inflação dos alimentos, caiu consistentemente. Houve uma queda na transição de um governo para o outro. Imaginava-se que o Lula, quando assumisse a presidência da República, promoveria uma alta dos combustíveis, porque o Bolsonaro se jactava de ter baixado os preços dos combustíveis, fez isso de maneira artificial, beliscando ali o ICMS dos estados, impondo um prejuízo aos estados. O governo Lula, restituindo o ICMS, não elevou o preço dos combustíveis. Em algum momento, a Petrobras já fez alguns ajustes, talvez tenha que fazer outros, porque o combustível não está com o mesmo preço no cenário internacional. Teve uma leve subida com essa guerra entre Israel e Hamas, que se transforma num conflito de proporções regionais, aí sim se agrava mais ainda e o preço do petróleo pode subir. O fato é que houve uma inflexão naquele cenário benfazejo que se verificava na economia. Não houve nenhum desmantelo, a inflação dos alimentos continua sob controle, os juros do Banco Central caíram e a perspectiva é de que continue caindo na próxima reunião, mas já há uma atmosfera diferente. E é um sinal, Fabíola, de que o Lula precisa ter um olhar também para dentro. Ele tem se preocupado muito com o cenário externo, viaja muito para o exterior, vai viajar novamente agora para uma COP, um novo encontro sobre meio ambiente. Ele precisa olhar um pouco para dentro e essa situação econômica, que é vital para o prestígio do presidente, ela está muito delegada, muito terceirizada ao ministro Fernando Haddad, que faz o que pode. Agora mesmo está se discutindo a Caixa Econômica Federal, é um banco estatal que está sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Tenho convicção de que, se pudesse, o Fernando Haddad não entregaria a Caixa Econômica ao Centrão, mas talvez o governo não possa deixar de fazer essa concessão, já foi até admitida em privado, num acerto ali do Lula com o Lira. Mas o Lula precisa se dedicar mais à política interna, Fabíola. E o que está acontecendo hoje no Congresso é muito preocupante. O Congresso está aprovando a elevação de despesas. Ainda hoje, aprovaram numa comissão ontem e agora será aprovada no plenário do Senado, uma proposta que restitui a isenção tributária, o benefício tributário para 17 setores da economia. E vão ter um benefício que foi instituído há anos e que vai sendo renovado a cada vez que termina. É menos arrecadação para o governo. Trama-se a aprovação
de uma proposta que coloca sob o guarda-chuva federal funcionários de estados da região norte que já foram territórios federais, depois viraram estados, estão lá os funcionários, agora querem colocar esses funcionários desses ex-territórios na folha salarial do governo, numa proposta patrocinada pelo Davi Alcolumbre, que é um aliado de dois gumes, e também pelo líder do governo no Senado, no Congresso Nacional, o Randolfo Rodrigues. Então, criam-se novas despesas e todas as propostas que criam novas receitas, como essa de tributação dos super ricos, essas vão sendo adiadas. Isso é muito preocupante, porque o governo tem uma nova regra fiscal, tinha prometido zerar o déficit já no ano que vem, e é preciso que comece a apresentar resultados nesta área que é vital para o Lula, que é a área econômica. Então, como disse Fabiola, essa pesquisa é um sinal de que o Lula precisa ter um olhar também para dentro do país e não apenas para fora. A política externa é importante, mas é daqui, é de dentro, é na área econômica que o Lula vai se viabilizar politicamente se quiser ser candidato à reeleição em 2026. É isso. Josias, boa viagem para você ali até a redação. E até daqui a pouquinho. Josias volta ao vivo ao meio-dia com a entrevista. Faz a propaganda aí da sua entrevista, Josias. Você e Carla Araújo vão entrevistar o ministro da Agricultura? Isso, vamos entrevistar o ministro Fávaro da Agricultura, muitos assuntos relevantes. Ele é um ministro que fica meio escondido, né? Mas tem muito tema relevante na pasta dele. E tem encrencas dele também com o Centrão. Ele andou distribuindo emendas que o Centrão esperava que fossem para os seus parlamentares. O ministro Fávaro mandou lá para o estado dele, ali do Mato Grosso, e agora está sendo... O Centrão puxa a orelha ali. Vamos discutir isso também, como é que são distribuídas essas verbas do orçamento, né? Muito assunto ali interessante, Fabiola. Começa daqui a pouco a entrevista, creio que vai ser gravada, porque vocês ainda vão estar no ar. Não, vai ser ao vivo, eu acho. Eu acho que vai ser ao vivo. É verdade, porque começa meio-dia e meia, é isso, né? Não, vai ser ao vivo. Vai começar meio-dia, não é isso? Não sei, Diego ou Letícia, se vocês puderem me ajudar aí, mas eu acho que começa meio-dia, Josias. É isso mesmo, é meio-dia. A gente vai terminar mais cedo o nosso programa hoje aqui, para abrir espaço a vocês. Começa meio-dia a entrevista, só não vai se atrasar, já são 11h08, hein? Corre lá, Josias. Vou correr. Até. Tchau. Ô, Thales, daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto da... Até amanhã. A gente vai entrar daqui a pouquinho no assunto da guerra, inclusive vamos receber aqui o embaixador da Palestina no Brasil para falar sobre a situação dos palestinos, para falar sobre a situação também dos brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. Mas antes queria só um pitaco seu sobre essa questão da avaliação do governo Lula, que o Josias estava comentando sobre isso, né? E essa queda na aprovação do governo Lula. Aqui a pesquisa aponta que tem um viés da economia, menor otimismo com a economia, mas você vê alguns outros fatores que possam ter afetado essa aprovação do governo? É aquela frase daquele marqueteiro do Bill Clinton na campanha contra o George W. Bush, que ele disse, olha, é a economia, idiota, que aumenta ou diminui a popularidade ou a possibilidade de um candidato ser reeleito. O George W. Bush estava com problemas na área econômica e acabou o Bill Clinton se beneficiando disso. Mas o Lula, a economia está bem. Tem caído os juros, tem caído os preços. Não há na economia, no momento, o que justificasse um mau desempenho, uma queda no otimismo. Mas a guerra traz isso, porque é inevitável. Qualquer um que está vendo a guerra está vendo que ela pode ter consequências sérias na área econômica, especialmente ali no Oriente Médio, que mexe com petróleo, e o petróleo, os árabes são os principais produtores e vendedores de petróleo no mundo. Então controla a OPEP, que é um cartel que decide se aumenta ou diminui o preço do petróleo. Então, isso vai ter consequências na economia e isso diminui o otimismo. É inevitável, apesar de que a economia vai bem, a economia não vai mal. Ninguém acha que a economia agora vai mal. Agora acha que há riscos sérios diante de uma guerra.